Quando eu li, eu confesso que eu tomei um susto, né? Porque são figuras que, em tese, são aliadas. Mas olha só o destaque aqui de Danilo Sá. Heraldo, o ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo, denuncia interferência no governo Fátima, na eleição do PT. Danilo, a eleição do diretório lá de São Gonçalo do Amarante foi uma das mais tumultuadas daqui do estado, né? A gente ontem falou rapidamente sobre isso e ao longo do dia de ontem veio essa notícia de que o ex-prefeito Heraldo estaria muito chateado com a sua aliadíssima, né? De todas as horas, a governadora Fátima Bezerra. O que é que aconteceu, meu amigo? Bom dia. Pois é, bom dia Luciano, Gerlane, Lugo Dias, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. De fato, o final aí digamos assim, desse processo de eleição interna do PT, parece que também vai deixar marcas, né? Aliás, marcas que, pelo visto, também não foram superadas ainda das eleições do ano passado aí de municipais, né? Onde Heraldo Paiva disputou lá tentou ser reeleito lá em São Gonçalo do Amarante e acabou sendo derrotado. Heraldo foi para redes sociais com uma nota de fato surpreendente, né? Heraldo é um petista histórico, né? Ele foi presidente do PT, milita no PT, sei lá, 20, 30 anos. Como ele diz na nota, inclusive, né? Ele dedicou a vida inteira dele a atuar politicamente dentro do PT. E pelo que ele diz na nota, né, o governo do estado tentou derrotá-lo lá internamente e tentou, colocando a máquina do governo, nada contra os petistas que estão no governo se posicionarem, né, fazerem campanha para os seus candidatos, né, isso faz parte da militância partidária. Mas ele levanta a questão de que o governo meio que colocou a máquina ali para atropelar a candidatura apoiada por ele, que acabou vencedora, tá? Heraldo venceu lá a disputa interna do PT, lá em São Gonçalo do Amarante. Não foi ele o candidato, né? O candidato apoiado por ele foi que venceu lá a disputa em São Gonçalo do Amarante. E ele cita, inclusive, que a diretora-presidente da Potigás estava lá pessoalmente no dia da votação, mobilizando eleitores, né? Abordando eleitores, o que, segundo ele, é proibido pelo Estatuto do PT. E fazendo todo esse trabalho de tentar ali de última hora conquistar esses votos para derrotar a candidatura apoiada por Heraldo Paiva. Ele também cita nessa nota, como eu disse, uma nota surpreendente pelo tom, né, que ele adota na nota, que durante todo o processo eleitoral lá, os últimos meses aí que foram dedicados a isso, várias vezes recebeu vídeos, áudios, né, comprovações de pessoas que estão na estrutura do governo do estado empenhadas lá e utilizando de atitudes que não deveriam estar utilizando para interferir na eleição lá de São Gonçalo do Amarante. Uma crise interna, mais uma crise, né, interna do PT, que, como eu disse, né, parece, né, ser uma marca ainda não curada da eleição passada, que Heraldo Paiva mantém aí, né? Heraldo Paiva foi candidato contra Jaime Calado era ex-secretário de Fátima. Os petistas ali se dividiram naquela eleição lá em São Gonçalo do Amarante. Ele cita isso na nota, inclusive, viu, Luciano? Ele diz, muitos desses petistas que estavam lá votando, né, não apoiaram os candidatos do PT na eleição passada. Para mim é uma clara referência a ele próprio, né, que era candidato na eleição passada. Enfim, já a gente traz mais detalhes disso aí, o que é que isso pode causar, né, internamente, esse racha, né, se isso pode se configurar um racha. Lembrar que Heraldo é do grupo historicamente ligado ao deputado Fernando Mineiro, né? Agora, né, mais próximo também ali com Natália Bonavides, né, já, né, que também historicamente Mineiro e Fátima têm ficado em lados opostos dentro do PT. E agora, pelo visto, também Natália vai ficar no lado oposto ao de Fátima. Enfim, são marcas que ficam aí para o futuro eleitoral, lembrando, né, que a gente já tem eleição ano que vem de novo, e essa eleição ano que vem é da governadora, né? Fátima vai colocar de novo o nome dela para tentar reconquistar um mandato agora lá no Senado. Essa posição do grupo ligado à governadora tem uma lógica, exatamente essa que Danilo acabou de dizer. Ontem a gente falava aqui da eleição, né, da Samanda e da Isolda para comandarem o PT, foi a chapa dupla, né, que eles chamaram, Danilo, você também tocou nesse ponto, e essa eleição opôs exatamente o grupo de Fátima, que foi o vencedor no diretório estadual, contra o grupo de Mineiro / Natália, e a ideia era exatamente ganhar esse diretório lá de São Gonçalo do Amarante, né, só que o Heraldo, que é do grupo mais ligado a Mineiro, não deixou. Tem até uma história que ele teria levado 10 votos para casa, enfim, deu muito tumulto. Tem outro lado da história. Sim, também, né? Tem esse questionamento das urnas, né? Que de uma urna teria, enfim, não teria sido contabilizado, seria justamente com esses votos. Tem a questão do tumulto lá que foi causado, inclusive ele coloca a culpa nessa pessoa, né? Nessa estrutura de que foi colocada lá do governo do estado. Aquele vídeo que viralizou, né? Segundo Heraldo, foi aquela confusão foi causada por essas pessoas que estavam lá abordando o pessoal, direcionando para votar, enfim.
fazendo algo que, segundo o Estatuto do PT, seria proibido. Pelo visto, como eu disse, a eleição lá do PT internamente de São Gonçalo do Amarante foi daquelas mais tumultuadas do Estado e vai deixar ainda muito desentendimento aí para ser resolvido pela frente. E o PT, que precisa estar unido para o ano que vem, dá a mostra de que não vai tão unido assim. Para a posição aí do Heraldo, escancara, né, essa divisão. Turma de Fátima versus turma de Mineiro / Natália, é isso? O que parece, né, Luciano? Pelo menos aconteceu isso em nível estadual de forma muito forte, né? E lá em São Gonçalo do Amarante meio que virou um símbolo, né, dessa divisão interna do PT. Pelo que aconteceu na eleição passada, né, quando o partido se dividiu, sim, ao meio, né? Muitos ficaram ali com o Heraldo, porque o Heraldo era o candidato do partido, né? Isso era o prefeito em exercício do partido, e mesmo assim não conseguiu ter todos os militantes do PT com ele, porque uma parte estavam lá com o ex-secretário do governo Fátima. E aí essa insatisfação interna ter crescido tanto lá em São Gonçalo do Amarante. O fato é que Heraldo venceu a disputa lá interna, né? Ele não era candidato, ele apoiou um candidato e acabou sendo vencedor, mas com muitas marcas, né, que vão perdurar aí pela frente. Ele lembra nessa nota que ele publicou, uma nota surpreendente e muito dura em relação ao que aconteceu. Ela diz que é um militante de muitos anos do PT, e de fato faz 20, 30 anos que ele atua no Partido dos Trabalhadores, sempre lá em São Gonçalo do Amarante, cresceu lá, né, foi vereador durante muito tempo, vice-prefeito, depois assumiu a prefeitura, foi candidato a prefeito, acabou sendo derrotado nas urnas da eleição para Jaime Calado. Depois vem essa eleição interna do PT e ele acusa que membros do governo Fátima, ele cita a diretora-presidente da Potigás, ele não diz o nome dela, né? A atual diretora é a Marina, ele não diz o nome da diretora, mas diz que a diretora-presidente da Potigás estava lá presente pessoalmente durante o processo eleitoral de São Gonçalo do PT, e fazendo ações que, segundo ele, são proibidas pelo Estatuto do PT, aquela mobilização de última hora, convencimento de eleitores ali na porta da votação, abordagem a eleitores, enfim, e que teria sido isso, inclusive, segundo ele também, o motivo da confusão daquele vídeo que viralizou pelas redes sociais no final de semana da eleição interna do PT lá em São Gonçalo do Amarante. Enfim, é um desentendimento que pode deixar marca, Luciano, num momento muito ruim para a governadora Fátima, porque, por exemplo, apesar dele ser desse grupo que internamente se opõe a Fátima, naturalmente o grupo de Heraldo tende a votar em Fátima no que vem. Zenaide, por exemplo, é adversária de Fátima, e Zenaide é a esposa de Jaime Calado, que é o adversário de Heraldo. Então, um voto que eu diria que seria certo da governadora. Não sei mais, depois desse desentendimento, vai ter que ser reconstruída essa ponte lá com Heraldo e a direção do PT estadual. Mas são marcas, sim, que ficam claras, né? O governo do estado, segundo Heraldo, fez de tudo para tirá-lo lá do comando do partido do seu município, algo que ele já comandava há muitos anos, como eu disse aqui, como militante lá de São Gonçalo do Amarante. E aquela história, né? Só para fechar, perder votos já garantidos numa eleição que promete ser tão disputada como a do ano que vem para o Senado, pelo menos para essa segunda vaga, né? Entre Fátima, Zenaide, de repente mais um nome, pode ser o de Álvaro Dias, pode ser decisivo, né? Qualquer voto a mais ou a menos para qualquer um desses candidatos, ainda mais voto que era esperado, né? Que caia na urna, porque o eleitor ali não é do grupo, vai fazer muita falta sim para quem quer que seja. E vale lembrar, como você deixou aí nas entrelinhas, Janilo, que o Heraldo já trazia uma mágoa da eleição do ano passado, porque no entendimento do entorno de Heraldo faltou empenho à governadora Fátima Bezerra, porque ela ficou exatamente dividida entre o petista Heraldo e o marido da Zenaide, né? Que era o Jaime Calado. E secretário dela. E secretário dela. Mas ela não se preocupava com o secretário, ela se preocupava com o marido da Zenaide. Ela não queria ficar mal com a Zenaide, porque ela tem ainda a esperança, pelo que a gente tem acompanhado dos bastidores, cada vez mais vã, de fechar uma dupla com Zenaide para concorrer ao Senado, as duas, né? Parece que isso aí está cada vez mais longe de acontecer, né, Danilo?